Neste vídeo vou falar sobre como as emoções influenciam os nossos comportamentos no dia a dia e porque é que muitas vezes temos a sensação de andar em círculo ou não saímos do mesmo lugar. O meu nome é Sandra Pedro, sou mentora terapêutica e deixo-te aqui o convite para descobrir que a felicidade é uma escolha. Fala-se muito da importância de um estilo de vida saudável para a nossa saúde, em especial no exercício físico, na alimentação saudável e na saúde mental nos últimos tempos. Temas cruciais, sem dúvida. Contudo, as emoções são, na sua grande maioria, ignoradas nesta equação, ainda que elas comandem tudo o resto. Eu explico como ao longo deste vídeo. A discussão e os estudos científicos eles têm centrado ao longo de décadas e décadas na saúde mental, o que resulta na importância que a ciência tem atribuído às funções do cérebro e como este influencia a nossa tomada de decisões e comportamentos ao nível consciente e inconsciente. Nós fomos ensinados de que o cérebro é o principal órgão no nosso corpo e que, inclusive, em termos fisiológicos, os restantes órgãos obedecem aos seus sinais. E que é do cérebro que vem a nossa inteligência e a capacidade de aprender e compreender. Nesta crença, colocamos de lado o facto de que o coração ser o primeiro órgão a formar-se na gestação e de que é a partir dele que resulta a consciência que forma os restantes sistemas que sustentam a vida do corpo que habitamos. Ainda há outro ponto que deita a crença de que o cérebro é o principal órgão por terra. Nos últimos 30 anos, o Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, tem revelado novas descobertas que comprovam a influência do coração e, consequentemente, das emoções nas várias áreas da nossa vida e na nossa capacidade de resiliência perante os desafios com que nos deparamos, incluindo os mais difíceis. Evidências científicas, através de indicadores como ondas cerebrais, frequência cardíaca, pressão arterial, níveis hormonais, entre outros, demonstraram uma rede de comunicação bidirecional entre o coração e o cérebro que afeta a forma como percebemos e reagimos ao ambiente exterior. Além disso, à medida que esta investigação avançava, foi possível verificar que o coração agia como tendo mente própria, ao enviar sinais ao cérebro de forma autónoma e desta forma influenciando as nossas respostas e percepção aos estímulos provocados pelas situações com as quais nos deparamos. Assim, ficou provado que o coração pode influenciar e muito a nossa consciência, percepção e inteligência. Inúmeros estudos demonstram que a coerência do coração é um estado fisiológico ótimo associado a um aumento da função cognitiva, capacidade de autorregulação, estabilidade emocional e resiliência. Estas evidências vêm reforçar as descobertas científicas conduzidas já nos anos 60 e 70 pelos fisiologistas John e Beatrice Lacy do Fels Research Institute, que já mostravam a forte influência do coração a vários níveis, não apenas fisiológico. O que é que tudo isto significa? Significa que o coração tem uma enorme influência sobre o nosso estado emocional, mental e físico. Uma influência que tem sido pouco reconhecida, pois tem sido atribuída quase exclusivamente ao cérebro. É este órgão onde as nossas emoções são produzidas que é responsável pela nossa intuição, percepção, felicidade, níveis de energia e saúde física. E estas emoções passam do indivíduo para o coletivo. Vamos a um exemplo simples e prático para ficar mais claro.
Uma pessoa que se sente frustrada no seu local de trabalho por ter sobre si uma enorme pressão, por se esforçar ao máximo e não ver o seu trabalho reconhecido, está sobre um enorme stress emocional a vários níveis. Sente medo por não conseguir corresponder às expectativas da empresa e, consequentemente, pelo seu futuro, logo na sua capacidade em prover a família. Sente culpa porque não tem energia para mudar a sua vida, ou seja, vive também num estado de apatia. Sente tristeza, dado que se trata de uma situação que se arrasta há já alguns anos, e sente vergonha porque os restantes membros da família são bem-sucedidos. E bem-sucedido aqui é segundo os padrões da sociedade. Resultado, o seu médico diagnosticou-lhe uma depressão e medicou-a. Essa pessoa, devido à medicação, vai sentir-se sonolenta, sem ânimo ou iniciativa e passará a estar dependente dos medicamentos para se levantar de manhã e ir trabalhar. Trata-se de uma pessoa que sofre daquilo que eu denomino de enorme pressão emocional na sua vida profissional e depois na pessoal. Consequentemente, vibra emoções baixas, como o medo, a tristeza, a apatia, a culpa e vergonha, que conduzem a um stress prolongado e a um grande estado de ansiedade. E como resultado do stress em que vive, a frequência cardíaca aumenta, o sistema imunológico enfraquece e surgem complicações ao nível físico. E por que é que isto acontece? Isto acontece porque o nosso corpo fica viciado em emoções de baixa vibração, uma vez que estas são emoções de sobrevivência. Como assim viciado? Como assim emoções de sobrevivência? Eu explico com um exemplo prático. Chegamos ao trabalho e o diretor está mal-humorado, porque a direção acusou-o de não ter feito o suficiente para atingir as metas do mês. O diretor acaba por descarregar a sua frustração e raiva nos elementos da sua equipa. Consequentemente, os seus colegas sentem-se também humilhados, ofendidos e o estado de ansiedade aumenta. Logo, os níveis de stress crescem e o corpo entra em estado de alerta total. As emoções, como a vergonha associada à humilhação, a culpa, à ofensa e o medo, à ansiedade, são produzidas no coração, que envia sinais através das suas neurites sensoriais, que são células neurológicas presentes no coração. Esses sinais vão para o cérebro e o cérebro faz múltiplas conexões neurais entre os acontecimentos na empresa e eventos passados e as emoções que são provocadas. Essas conexões enviam sinais para regiões no cérebro, como o hipotálamo, que vai produzir substâncias químicas, que são proteínas, correspondentes às emoções sentidas naquela situação, e a glândula pituitária envia sinais para as glândulas suprarrenais, que corresponde ao chakra da raiz ligado à nossa sobrevivência, para produzirem adrenalina e cortisol para lidarmos com o stress. Esta reação em cadeia de estímulos elétricos e químicos acontece para nos protegermos. E para que tal aconteça, o nosso córtex frontal é desligado. Desta forma, o nosso raciocínio é mais lento, a tomada de decisões dificultada e as reações nulas. É a forma que o nosso corpo tem de poupar energia para reações que impliquem fugir de uma situação que é uma ameaça para nós mesmos. E para isso, a pressão arterial aumenta, os sistemas respiratório e digestivo diminuem a sua atividade. Por exemplo, ficamos com problemas em respirar, com falta de apetite e temos a sensação de que o cérebro para. Isto tudo acontece para que possamos sobreviver àquela situação que levou a um turbilhão de emoções
sentimentos e pensamentos. Só que as mensagens químicas correspondentes a essas emoções, pensamentos e sentimentos são absorvidos pelos receptores das células, que enviam sinais ao cérebro a confirmar a mensagem recebida. É desta forma que percebemos aquilo que sentimos. E como é que as células ficam viciadas no meio disto tudo? Vamos lá. Sempre que experimentamos a repetição da pressão emocional sobre o que aconteceu, estamos a repetir os caminhos neurais, hormonais e proteicos. O coração e o cérebro enviam as mesmas mensagens às células e as células confirmam a recepção dessas mesmas mensagens, até que chega um ponto em que as células, habituadas àquele cocktail químico, enviam sinais ao cérebro para lhes enviar mais. E é aqui que o corpo se torna na nossa mente. É ele que começa a enviar sinais para que o cérebro produza mais substâncias para continuar a alimentar o corpo. E o cérebro envia os sinais ao coração, que emite sinais eletromagnéticos, vibrações para o ambiente externo, correspondente às emoções sentidas e pensadas, para que sejam atraídas situações que provoquem essas mesmas emoções e assim alimentem o corpo viciado. Isto acontece como forma de proteção. É o corpo que nos está a proteger das agressões do ambiente externo. Neste caso, o mau ambiente vivido na empresa e, consequentemente, na equipa. Com o tempo ficamos viciados nos nossos problemas, nas circunstâncias desfavoráveis e relacionamentos tóxicos. Como passamos a ter pensamentos e sentimentos que nos limitam para que possamos sobreviver, acabamos por não conseguir sair desse círculo vicioso e então temos a sensação que andamos em círculo ou que estamos a repetir sempre as mesmas situações. Por outro lado, quando a resposta ao stress, quando é crónico, é quando a resposta é desproporcional ao que está a acontecer na realidade. Por exemplo, a reação excessiva do diretor perante a equipa que sabe que se esforçou ao máximo para atingir os objetivos e que ainda assim não conseguiu. O excesso de hormonas leva a que as pessoas, neste caso o diretor, se tornem agressivas, egoístas e egocêntricas, ou seja, ficam focadas na sobrevivência, pelo que priorizam o eu, o seu ego. E como inverter esta situação? Eu sei que este vídeo já vai um pouco longo, só que depois desta longa explicação, eu não podia deixar de vos apresentar algumas soluções para esta situação. Existem inúmeras. A primeira começa pelo autoconhecimento. A partir do momento em que a pessoa começa a ter consciência dos seus pensamentos, sentimentos, emoções, atitudes e comportamentos, a perceber porque é que acontecem, pode agir de forma a corrigi-los e, consequentemente, começa a criar novas conexões neurais e a alterar a química presente no seu corpo. Ou seja, o corpo e a mente começam a desintoxicar e a regenerar. As técnicas quânticas e de expansão de consciência permitem uma mudança mais rápida e eficaz. Eliminam crenças e pontos de vista fixos sobre determinados temas e áreas da nossa vida e, desta forma, agem de forma a corrigi-las. Permitem ainda eliminar bloqueios energéticos presentes na mente e no corpo, bem como o seu equilíbrio energético, mental, físico e espiritual. E espiritual aqui não está ligado à religião, mas sim à conexão conosco, com tudo e com todos. Eu vou dar alguns exemplos dessas técnicas. Temos as barras de access ou barras de acesso, que permitem trabalhar as emoções, a mente e o corpo em simultâneo, com toques suaves em
vários pontos na cabeça, as ondas cerebrais diminuem, permitem uma maior sintonia entre o coração e o cérebro e um maior alinhamento energético. Desta forma, é possível passar a ter mais consciência sobre o que se passa na nossa vida e passamos a agir de acordo com o que é verdadeiro, com o que é melhor para nós. Em consequência, a química no corpo altera-se, pelo que se dá uma desintoxicação e desinflamação no organismo. Depois temos ainda a desprogramação neurobiológica, que, tal como o nome indica, desprograma as células dos impactos sofridos ao longo de anos e anos e anos, pois todas as emoções, sentimentos e pensamentos ficam gravados na memória celular e essa memória celular passa de geração em geração. Já o Reiki permite um equilíbrio energético nos 7 principais centros energéticos, os denominados chakras. Cada chakra está ligado às nossas glândulas endócrinas. E como vimos no exemplo que eu vos dei neste vídeo, uma pessoa que sofre de medo, culpa, vergonha, apatia, vive em estado de sobrevivência. A nossa sobrevivência física e material está ligada ao nosso chakra da raiz, cuja energia vital, ou consciência, como é denominada pela ciência, faz funcionar as glândulas suprarrenais que produzem as hormonas do stress. E como podem verificar, não existe nada de místico, nada de esotérico nas técnicas energéticas e da expansão de consciência. Elas são um instrumento para termos mais consciência dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e respectivos comportamentos e atitudes sobre o que acontece na nossa vida, porque atraímos determinadas situações, atraímos determinadas pessoas e temos determinados padrões para que possamos corrigir a trajetória. Só temos de escolher um caminho diferente. Escolher algo diferente daquilo que temos feito até ao presente. Como escolher ser feliz. E a partir daí basta eliminar aquilo que precisa ser eliminado, curar o que precisa ser curado, perdoar o que precisa ser perdoado, principalmente a nós mesmos. E desta forma iremos criar novas conexões neurais, alterar a química do nosso corpo, ter mais energia e emitir sinais eletromagnéticos de emoções de alta vibração, como a alegria, a gratidão, o amor, a felicidade, atraindo coisas fantásticas para a nossa vida. Por tudo isto e muito mais, cuida de ti, cuida das tuas emoções, estarás a cuidar da tua mente e do teu corpo. Agora que já sabes tudo isto, vais fazer escolhas diferentes, até porque ser feliz é uma escolha. Procura informação, fala com alguém que já tenha passado por um processo de desintoxicação emocional, informa-te sobre técnicas e terapeutas que possam guiar-te neste caminho de autoconsciência. Que a abundância, a facilidade, a leveza, a alegria e a diversão sejam uma realidade cada vez maior na tua vida. Beijo no coração e até ao próximo vídeo.